O nosso episódio de hoje é muito especial. Para quem está nos assistindo, estamos todas sem máscara. E esse é um motivo para a gente comemorar. Afinal, todas nós queremos envelhecer. Esse é o plano. Se tudo der certo, todos vamos envelhecer. Eu quero envelhecer bem, como meu pai, que tem 85 anos. Eu sou a Kerley Scremin, sou Relações Públicas aqui no HCPA. E vamos iniciar o nosso HCPA Cast. Esse é o nosso terceiro episódio do HCPA Cast. Eu sou a professora Luciana Stefani, sou atual diretora de ensino do Hospital de Clínicas. Estou muito feliz porque hoje nós vamos falar sobre os idosos, como envelhecer com saúde. E a nossa convidada é muito especial, a professora Roberta Rigo Dalla Corte, que é geriatra e chefe da unidade de geriatria do HCPA. Seja muito bem-vinda, Roberta. Obrigada pelo convite. É realmente emocionante. Eu estava comentando aqui nos bastidores que o meu avô materno, Arlindo Benck, e o meu padrinho foram grandes comunicadores de rádio e televisão. E eu nunca tive a oportunidade de participar de um podcast, então esse é o primeiro. Então, eu agradeço o convite do HCPA Cast. O que torna o nosso HCPA Cast, o nosso episódio de hoje, mais especial ainda, sem máscara, uma coisa super emocionante para a professora Roberta, que bom. Então, eu sou Betânia, sou professora de pediatria, sou atual assessora da professora Luciana na diretoria de ensino, e a ironia é essa, né? Eu vou falar, a pediatra vai falar com uma geriatra, estamos nas duas pontas da vida. Então, por favor, Roberta, divide com a gente o que é indispensável para que uma pessoa idosa viva bem. Não vamos poder resumir apenas uma coisa, né? Basicamente, eu diria que é um tripé. Para que uma pessoa idosa viva bem, ela tem que manter a sua autonomia, que é a capacidade de decidir por si própria e, enfim, tomar, né, a sua vida para si, nas decisões. Ela tem que ter independência, que é a capacidade de ir e vir para atingir os seus objetivos. E uma questão muito importante desse tripé é uma rede de apoio. Todos nós passamos por momentos angustiantes e estressantes na nossa vida. Se a gente tiver uma rede de apoio, quando estamos envelhecendo, onde teremos algumas demandas a mais de saúde, porque faz parte, né, dessa faixa etária, então nós estaremos bem assessorados e podemos envelhecer bem. Qual a importância, Roberta, desse acompanhamento do geriatra, dos profissionais especializados, do terapeuta ocupacional, por exemplo, nesse acompanhamento? O geriatra, ele tem uma função de gerenciamento da saúde do idoso. Como nós temos uma consulta um pouco mais ampla do que uma consulta normal, né, a gente faz uma avaliação multidimensional. O que é isso? Nós conseguimos avaliar dentro de uma consulta geriátrica a parte motora do indivíduo, cognitiva, psicológica, os déficits neurosensoriais, que a gente diria déficit auditivo, né, déficit visual, que possam estar causando alguma incapacidade, não tenham sido corrigidos ainda. Com toda essa avaliação multidimensional, há como se dar os devidos encaminhamentos para que se haja ainda uma oportunidade de reabilitação ou de utilização de alguma prótese, de alguma órtese, que isso possa melhorar, né, esses processos de envelhecimento. Além disso, a gente não pode falar só de doença, né? O geriatra também atua na promoção de saúde, na prevenção de doenças, fazendo alguns testes de triagem que são indicados, né, para faixas etárias acima de 45 anos. E, obviamente, aqui no Clínicas nós temos muito forte a medicina hospitalar, né, onde nós atendemos os idosos agudamente enfermos, fazemos o manejo geriátrico, clínico geriátrico do paciente cirúrgico, e também atuamos numa fase da vida que é bem importante, por isso que eu acho que é bom ter alguém que gerencie junto consigo a sua saúde até momentos avançados de doença, porque o geriatra também faz parte da matriz de competências, né, na formação de um médico geriatra, atuar em cuidados paliativos e auxiliar esses pacientes, esses familiares em situações de terminalidade de vida. Quando a gente fala em rede de apoio, né, que está falando do familiar e tal, qual o comportamento que o familiar pode fazer para garantir essa autonomia do idoso? Porque muitas vezes, em função de estar um pouquinho mais lento, algumas coisas assim, a gente acaba avançando, digamos assim. O que tu teria para nos dar como dica nessa atenção ao idoso, à idosa? O principal aqui que nós estamos falando é
Primeiro, nós temos que ter paciência. O ritmo da pessoa idosa, principalmente os muito idosos, não é o mesmo de uma pessoa jovem, obviamente. Nós temos que evitar uma palavra que eu não sei se é uma palavra corrente, mas que na geriatria a gente usa, que é o capacitismo, que é tirar as capacidades de uma pessoa quando ela ainda tem essa capacidade. Né? Isso, efetivamente, vai deteriorar a autonomia dela. Por exemplo, se o meu pai, que tem 79 anos, tem condições de separar os seus comprimidos para as doenças crônicas, que são bem controladas pela manhã, e tomá-los, eu não devo deixar separados os comprimidos para ele tomar. Se o meu pai tem condições de dirigir sem ser um problema, um perigo, no caso, para o trânsito e para ele mesmo, eu tenho que deixar o meu pai dirigir. Né? É assim que a gente faz com que o idoso mantenha a sua autonomia. E, às vezes, ele vai sendo tão cercado que até a parte motora vai diminuindo, aquela habilidade motora que ele tinha, que tem a ver com isso, dirigir, sair de casa sozinho, vai na padaria, vai no supermercado, aquilo vai tudo encolhendo. Né? E o isolamento vai acontecendo, e o isolamento social é uma das piores coisas que pode acontecer para um idoso. Porque, além desse descondicionamento físico que acontece, que para o geriatra é uma grande preocupação, nós temos também a questão cognitiva. Sem estímulo, certamente esse cérebro, que não é mais o mesmo, ele vai começar a perder funções. E nós vamos ter uma pessoa muito pouco estimulada, não tem memórias novas para contar, né, não tem novas experiências, ou seja, nada de estímulo cerebral. Então, é muito importante que a gente deixe ele ir, certo, com algum cuidado, quando necessitar, mas que ele possa fazer tudo o que tem direito de fazer. Que importante isso, Roberta, porque, às vezes, por excesso de zelo, por excesso de cuidado, a gente priva de coisas sociais e priva de atividades, não atividades físicas mais pesadas, que a gente falou no outro episódio da semana passada, mas com atividades físicas do tipo ir até a padaria e voltar, ir até a frente buscar jornal, sei lá, eu que adoro um jornal de papel, alguma coisa assim, que a gente acaba por excesso de zelo, restringindo e cerceando, querendo bem, mas não fazendo a melhor atitude com eles possíveis. Que é importante esclarecer isso. Que interessante. Ainda nessa até onde eu posso ir, onde não posso ir, se os familiares percebem algum sinal assim de esquecimento, de confusão, de se atrapalhar com memórias, eles podem se preocupar com alguma coisa de demência? Seria alguma coisa aceitável na idade ou alguma coisa que eles têm que pensar em alguma doença que alguém tem que avaliar? A memória em si, ela vai diminuindo com o passar do tempo, e isso faz parte do envelhecimento fisiológico cerebral. O que acontece é que essa diminuição da memória, eles têm uma capacidade um pouco lenta para aprender novas informações, e também a memória está levemente prejudicada, não é mais a mesma. Só que essa memória, que é característica do envelhecimento, um pouquinho prejudicada, ela é diferente da demência, do Alzheimer, né, que as pessoas se preocupam tanto. Ela não impacta em nada no desempenho do indivíduo nas atividades básicas, instrumentais do dia a dia. Simplesmente, assim, a pessoa percebe aquela pequena alteração na memória, que já não é mais a mesma, os familiares também percebem, isso não progride, né, e não impacta na funcionalidade no dia a dia, não atrapalha em nada do que a pessoa faça. Agora, se o déficit de memória vier acompanhado de algum prejuízo das capacidades, então vamos dar o exemplo da padaria, que é bem comum. Alguém que consegue, a gente chama isso de função executiva, a pessoa planeja uma tarefa, né? Eu vou na padaria hoje às 6 horas da tarde. Ela planejou, ela tem que separar o dinheiro, ela tem que saber o caminho da padaria, ela tem que saber pagar o pão e voltar para casa. É todo um planejamento e uma execução. Né? Se a gente percebe que essa, digamos, falha de memória vem já acompanhada de alguma função que a pessoa não está mais desempenhando como ela costumeiramente fazia, justamente é nesse momento que a gente tem que pedir a opinião de alguém que possa avaliar mais especificamente a memória. Comumente, né, os especialistas que avaliam memória da parte médica são o neurologista, o geriatra e alguns psiquiatras. E da parte psicológica, nós temos as neuropsicólogas que fazem as testagens cognitivas, que é para a gente chegar, né, com uma bateria de exames, testagens mesmo, né, neuropsicológicas, que nos digam que essa pessoa tem alguma parte mais importante afetada e que isso é uma doença e não simplesmente um envelhecimento fisiológico.
Que bom, Roberta, esses esclarecimentos acho que são bem importantes, porque é difícil mesmo diferenciar, né, quais os limites entre uma perda de memória considerada fisiológica ou não. Eu queria falar um pouquinho sobre exercício, Roberta. A gente tem falado em outros episódios aqui também a importância da atividade física. Como é que tu orienta os teus pacientes? O que é orientado para uma pessoa idosa permanecer fazendo de atividade física? Se a pessoa já é ativa, como é que ela deve permanecer fazendo? Ou se não é, se existe algo a começar? Qual seria a tua orientação? Que pergunta ótima, porque agora eu vou poder desmistificar aqui algo que acontece frequentemente, que todo mundo vem me dizendo, não, eu já sei. É hidroginástica que é o exercício para o idoso, né? Não, gente, não é só hidroginástica, por favor. E aí os idosos já vêm na consulta, né, comentando, doutora, eu não gosto da água, o que eu faço? É só hidroginástica para mim, né? Não. Então, gente, a atividade física, por que ela é fundamental para o indivíduo idoso? Primeiro, porque ela mantém a capacidade motora, que é o que a gente quer, a independência de ir e vir. Segundo, que ela previne uma questão bem importante dos idosos, que são as quedas. Depois que o idoso cai, muitas coisas acontecem. Pode ocorrer lesões graves, fraturar o fêmur, ficar com medo de andar, diminuir, né, a sua mobilidade por medo, insegurança e tudo mais. E é algo assim bastante impactante do ponto de vista psicológico para um idoso cair. Eles se sentem assim muito mal. É um reforço negativo tremendo. Então, o exercício físico é a única, realmente, assim, medida que a gente consegue ver uma efetividade na prevenção das quedas e dessa perda da funcionalidade motora. Não só a hidroginástica, então, vamos falar dos exercícios. O que a gente costuma orientar, e que está também agora na caderneta de outubro de 2022 da Saúde do Idoso, do Ministério da Saúde, é acesso livre, são 150 minutos semanais de atividade aeróbica, pode ser caminhada. Isso seria o ideal dividir em 5 a 7 dias na semana. Claro que o idoso ele vem perdendo massa muscular, assim como a memória fisiológica, a massa muscular fisiologicamente vai diminuindo também. Então, seria bem interessante que esse indivíduo pudesse fazer 2 a 3 dias por semana algumas sessões de 30 a 40 minutos de reforço muscular, né? Seja através de uma musculação, de um treinamento funcional e até, se bem orientado, de um pilates. E também, né, se puderem, se quiserem, se tiverem algum problema de equilíbrio, nós temos vários exercícios que treinam o equilíbrio. Inclusive, quando a gente vai reabilitar pessoas pós-quedas, que eles têm queda porque estão desequilibrados, enfim, as famosas, entre aspas, labirintites, problemas pós-AVC, e as pessoas se desequilibram e caem, a gente tem reabilitação do equilíbrio, que pode ser feito com o próprio educador físico ou até com uma fisioterapeuta antes de chegar ao educador físico. A questão toda é assim, não há problemas em se fazer atividades com peso, mas, obviamente, tem que ser progressivo, né, e ter algum grau de acompanhamento. Nós não temos acesso para toda a população a personal trainer, porém, né, existem nas academias, inclusive, grupos de idosos, hoje em dia, orientadores, né, da musculação e do treinamento funcional, que podem auxiliar, sim. O problema é não se movimentar. Se movimentem, façam aula de dança, né, viagem, e façam caminhadas, pelo menos. O grande problema é não se movimentar. O sedentarismo está implicado na maioria das doenças, como fator de risco. Então, nós temos que atuar na atividade física forte. Roberta, a gente está aqui nesse papo, e pela gente a gente ficaria aqui muito tempo, né, conversando, esse é um assunto maravilhoso. O meu pai faz pilates, ele é maravilhoso, e ele é super otimista, assim, acho que isso é uma das coisas também que levou ele a envelhecer super bem, ele está super bem e tal. Mas a gente também quer saber outras histórias, a gente quer que as pessoas nos contem também as suas histórias, o que faz parte das suas vidas, enfim, nos indiquem outras atividades, também possam indicar séries, filmes, que se comuniquem conosco e que nos deem esse retorno do que a gente está conversando aqui. Então, para a gente encerrar, eu queria que cada uma pudesse contar um pouquinho de alguma história, fazer alguma lembrança. Eu tive 2 tesouros na minha vida, que foram as minhas 2 avós. Uma delas faleceu ano passado, com 99 anos, e acho que a receita dela, fora o otimismo, fora o bom humor que a Kelly falou,
é que ela fazia lambada, não com 99 anos, mas antes ela dançava lambada com as amigas dela, jogava pôquer na internet, com o codinome de Lady, por causa da mãe do Roberto Carlos, e mantinha uma vida social, uma atividade muito grande, assim. E acho que essas duas foram os tesouros da minha vida, assim. Eu acho que o cuidado sem excesso de zelo, que elas mantivessem as independências delas, que elas tivessem os cuidados dela, foi muito importante, assim. Essa minha avó morava na mesma parede do apartamento da minha tia, e a gente queria abrir uma porta para que elas tivessem mais acesso uma à outra. E ela, com 90 anos, dizia: vão acabar com a minha privacidade. Eu quero me cuidar sozinha, então tá, vamos respeitar e deixar ela se cuidar sozinha. E foi muito bem mesmo. Que maravilha. Que legal. Eu posso dizer que eu tenho um exemplo muito interessante. Meu pai tem 90 anos, fez 90 anos esse ano, e ele é um exemplo daquele grande estudo que se fez recentemente, que teve resultado sobre a importância das relações na vida das pessoas. Ele é super ativo, ele ainda faz atividade física, e ele sempre teve na sua vida fortes relacionamentos com seus familiares. E isso ainda se mantém. Eu acho que é uma orientação, né? Que a gente se mantenha sempre conectado com as pessoas. Isso faz bastante bem até o fim da nossa vida. Então, acho que o que mantém as pessoas é isso também, né? Ter essa rede forte de pessoas ao redor. Muito bem lembrado do estudo de Harvard, do acompanhamento das pessoas. Essa grande coorte dos Estados Unidos tem mais de 75 anos. Eu não sabia que tinha que contar alguma história de um idoso, mas eu tenho várias. Obviamente eu tenho várias. Mas eu vou contar uma da minha avó, que é super engraçada. Minha avó é italiana, né, por parte de pai, que morava toda a vida no interior, com casa, com galinheiro, porão, o tacho de vinho para o meu avô amassar a uva, falando um pouco mal português no início, são imigrantes, né? E uma figura, assim, sempre fazendo horta e colhendo as coisas direto da horta, e galinha dali, ovos dali, e sobe e desce aquele morro lá para a horta, e sobe e desce o dia inteiro, e lava roupa na tábua, né, e pendura, é uma atividade enorme, assim. Só que ela era uma italiana muito dramática, né, e quem conhece os italianos sabem que quando eles querem ser dramáticos, eles são. E ela chegou numa altura da vida que, lá por 65 anos, ela começou a nos dizer: olha, vocês têm que vir passar o Natal aqui na minha cidade, né, porque eu não vou passar desse ano. Nossa, é um prenúncio, vamos, né? Então, a partir daqueles 65 anos que a minha avó fez, a gente passou todos os natais lá, porque todo ano ela dizia: vocês têm que vir para cá, porque eu não passo desse ano. E nisso fomos, né, por longo tempo, até que lá por 88 anos que ela tinha, ela me fez uma pergunta muito engraçada: Mabeta, tu que é geriatra, me diz, eu vou me morrer do quê se não tenho nada? Eu disse: vó, eu não sei, eu acho que tu vai morrer de velha. Ela disse: mas velha já me sou, e agora? E depois disso, foram mais 10 anos. Então, gente, essa é a minha história de idosos que se exercitam, que comem comida natural, né, que fazem atividade física, que têm uma família que agrega relacionamentos positivos e que vivem até os 98 anos. Muito obrigada. Muito obrigada, Roberta. Obrigada, meninas. História real.